Queridos alunos, ó nós aqui de novo juntos. Espero que vocês estejam bem, aproveitando essa quarentena para estudar, para ler bons livros. E esses dias agora, tá bom para ficar em casa, né? Aproveitando esse frio. Então espero que vocês aproveitem bem para estudar, para se preparar, porque isso vai passar. E quando isso passar, vocês vão retomar as vidas de vocês e espero que todos estejam preparados para o grande embate que é o vestibular. Lembra de que nós falamos uma certa feita? A vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes e os bravos só faz exaltar. Eu estou isolado. Eu não tenho notícia do professor Marcelo, nem do Pavan, nem nada. Não me disseram se era para parar ou se era para continuar as gravações. Eu estou continuando, quero inclusive ver se a semana que vem eu melhoro um pouco as aulas aqui para vocês. Vamos ver se isso vai acontecer. Nós estávamos falando sobre Machado de Assis e hoje eu estou com esse livro aqui na mão, Machado de Assis, curso literário em 7 conferências na Sociedade de Cultura Artística de São Paulo, Alfredo Pujol. Então hoje eu estou com esse livro aqui na mão, porque quando se começa a estudar o Machado de Assis, a ler o Machado de Assis, você vai ficando cada dia mais curioso para saber a vida deste grande homem. Esse homem que escreveu 9 romances, né? Escreveu 9 peças teatral, 200 contos, 600 crônicas, além de livros poéticos, né? Crisálidas, falenas americanas, ocidentais. Então, além disso aí, ele escreveu em torno de 600 crônicas, 200 contos, 9 romances, 9 peças teatrais. Muita coisa, né? Na aula passada, nós falávamos sobre o livro Quincas Borba. Quincas Borba é um exemplo para a nossa vida pessoal, né? É um livro altamente filosófico e na oportunidade nós falamos que Pedro Rubião Alvarenga, conhecido popularmente como Rubião, herda a fortuna de quem? De Quincas Borba. Era um sujeito tolo e ingênuo, pobre, de repente fica rico e a riqueza opera profunda transformação, levando-o à pobreza, à loucura e à morte, né? Então, ainda hoje, existem muitos rubiões por aí. Pessoa que de uma hora para outra se vê rica, se ganha em loteria, e isso mexe com a cabeça e normalmente essas pessoas ficam pobres. Na oportunidade eu falei que falaria ainda um pouquinho sobre algumas personagens. Acredito que eu falei sobre o Cristiano de Almeida Palha, né? Cristiano, servidor de Cristo, Palha sem valor. Então essa obra é uma obra antitética. Sofia, sabedoria, a esposa do Palha, que é usada pelo Palha como isca para tirar o dinheiro de quem? Do Rubião. Rubião vai acabar sendo depenado no Rio de Janeiro e o Palha vai enriquecer às custas do Rubião. Isso aqui é a vida, viu, meus filhos? É a vida. Quando o Rubião não tem nada, quem mais o explorou, que foi o Palha e a sua esposa, o que acontece? Viram as costas para o Rubião, né? Então nós temos essas pessoas. Nós temos uma mulher que sonhou em casar com ele, que era Antônia. O hipocorístico de Antônio é Tonica. Você lembram disso? E essa Tonica, ironicamente, é chamado de Dona.
Observe que esse dono é uma ironia, porque tonica é um hipocorístico que ela alcança na juventude, na mocidade. Agora ela já é de idade, sonha em casar com quem? Em casar com Rubião, e numa festa na casa da Sofia, ela percebe os olhos da Sofia e do Rubião. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Lá, em Memórias Póstumas, nós vimos a traição conjugal, né? A Virgília traiu o Lobo Neves. Lá em Dom Casmurro, é discutível se a Capitu trai ou não trai. Em Quincas Borba, a Sofia não trai. Mas observe vocês que os olhos dela era como uma lanterna de hospedaria, uma placa luminosa, né? Observe falando que é uma hospedaria e você chega lá e não há vagas, né? Não tem vaga, mas a placa está lá. Assim eram os olhos da Sofia, era convidativo, mas o coração dela estava repleto pelo Pai. Embora, eu não sei se você que leu o livro lembra, ela podia trair o Palha com um rapaz por nome de Carlos Maria. Esse Carlos Maria era excessivamente narcisista, jovem, rico, bonito, né? Ele era o quê? Ele era o frenesi dos salões do Rio de Janeiro, das festas. E observe que ele dançava, ele ia ao baile, e ele dançava com quem? Com a Sofia, e quando ele dançava e ele terminava, ele falava para ela: depois de dançar com a senhora, não há nenhuma outra mulher nessa festa que vale a pena eu dançar. Terminava a dança e ele ia embora, né? Pegava o chapéu, sobretudo a bengala e ia embora. Um dia ele fala para ela, ela morava à beira-mar, e ele fala que esteve na praia, olhou para a casa dela, pensou que ela estava sobre a cama e o luar batia na janela, que ele imagina ser o quarto dela, e que possivelmente ela estaria ali no quarto, na cama, prateada pelo luar. E ela ficou toda lisonjeada. Carlos Maria, preste atenção, a palavra Carlos significa homem ardente e Maria significa senhora, porque lembra Maria, mãe de Jesus. Ele não gostava de quê? Da conversa dos homens, que ele achava todos fúteis, ele gostava de conversar com as mulheres, né? Ele sabia que ele era querido pelas as mulheres, mas ele vai casar com quem? Com a Maria Benedita, prima de quem? Da Sofia. Era uma moça bonita? Não. Por que ele vai casar com ela? Porque a dona Fernanda, não sei se vocês lembram desta mulher, essa é a mulher verdadeiramente boa desse livro. É uma mulher fantástica, é a antítese da Sofia, né? Então observe que é uma mulher muito respeitável e ela percebeu que a Maria Benedita gostava de quem? Do Carlos Maria. E aí falou para o Carlos Maria que a Maria Benedita o adorava e só por isso é que ele vai casar com ela. Maria é senhora, nós já falamos isso. Benedita, depois vocês perguntam isso ao professor Pavan, que sabe a língua italiana muito bem, vem de bendita. Então Benedita é bendita, né? E ele vai casar com essa mulher simplesmente porque ele ficou sabendo que ela o adorava. Então ele é narciso, né? Narcisista. A dona Fernanda tem um marido por nome de Teófilo. A palavra Teófilo significa amigo de Deus. Tudo bem? Teo é Deus, viu? Amigo de Deus. Esse era um estadista nato. Pensa num homem trabalhador, honesto, trabalhava por si e pelos outros. Agora nós vamos encontrar esse Teófilo, amigo de Deus, fazendo antítese com um rapaz por nome de Camacho. Camacho é a junção dos vocábulos câmara e capacho. Camacho era formado em direito, mas não tinha grandes conhecimentos jurídicos.
não tinha conhecimento literário, artístico, nada. Era um sujeito que se dava muita importância e tinha um sonho. Qual era o sonho dele? Chegar a ser deputado, né? Entrar na política. A linguagem dele era demagoga, era tudo. Mas ele era incapaz. Ele não tinha capacidade. Como ele não tinha capacidade para assumir um lugar na Câmara, ele vai fazer o papel de capacho. Porque ele era puxa-saco de quê? Dos poderosos, dos políticos poderosos. Ele é quem vai falar para o Rubião que ia fazer do Rubião ministro. Ele tinha um jornaleco que o Rubião empresta para ele a quantia de 5 contos de réis, se eu não estiver enganado, para que o jornal dele não acabe, né? Ele se dava muita importância a si mesmo. E o Rubião, ingênuo, tolo, acaba dando dinheiro para ele para financiar ou emprestando o dinheiro que ele não vai receber para financiar o jornaleco dele, né? Então você tem essas personagens aí neste grande livro que é o livro Quincas Borba, né? Dona Fernanda, uma mulher boa, Teófilo, seu marido, um homem bom. Observe que o Camacho, um sujeito ruim, um sujeito demagogo, representando também os maus políticos. E observe vocês que aí nós temos uma obra altamente filosófica, nós já falamos isso na aula passada, em que o Quincas Borba prega o humanitismo. E o Rubião, no final da vida, quando está morrendo, ainda vai pregar o aforismo que o sujeito falou, né? Ao vencedor, as batatas, que eu falei na aula passada, que essa teoria não é original, que a gente já vê isso em Darwin e outras pessoas. O livro mais discutido do Machado de Assis é Dom Casmurro, narrado na primeira pessoa, não é verdade? Onde você tem as personagens principais, Bentinho, Capitu, né? E observe que aqui no meio surge Escobar e Sancho. Bentinho Bento Santiago nasceu predestinado a ser o quê? Padre. Por quê? Porque a mãe dele perde um filho, né? E a mãe dele perde um filho e quando fica grávida a segunda vez, promete que se fosse homem, seria um padre. Nasce o Bentinho. O pai do Bentinho morre, ele é criado pela mãe e ele observe, cercado por pessoas religiosas carolas. É sua tia Justina, viúva, que vivia com a mãe, tio Cosmo, também viúvo, que vivia com a mãe, e o José Dias, que era o agregado e que amava os superlativos. Não é verdade? Ele é cercado por isso aí. E ele vai ter uma vizinha, que é a Maria Capitolina, conhecida como Capitu, não é verdade? E eles brincam juntos desde pequenos. E quando ele tem 15 anos, o que ele escuta? Ele escuta o José Dias falando com a mãe. Se a senhora quer que o Bentinho seja padre, já é hora de metê-lo no seminário, porque senão ele pega de namoro com a vizinha, né? Aí do lado, e pode realmente atrapalhar. E ele escuta tudo isso. E quando ele escuta isso, ele fica nervoso e ele sai correndo. E ele acaba indo ao encontro da Capitu e mostra e fala para a Capitu o que aconteceu. E nessa hora, os olhos dela fuzilam. O escritor vai falar muito sobre os olhos da Capitu. Primeiro, você lembra que o José Dias dera a definição dos olhos dela. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. O Bentinho mais tarde vai chamar os olhos dela de olhos de ressaca. Possivelmente, o Machado de Assis está fazendo alusão ao mito do mal olhado, que nós encontramos na mitologia greco-romana.
né? Só você lembrar de Artemis e Gorgó, tá certo? Observe que deusas aí da mitologia, possivelmente ele está fazendo alusão ao mito do mal olhado. Eles crescem juntos, o Bentinho, no entanto, vai para o seminário, no seminário conhece o Escobar, né? E o que acontece? Eles se tornam amigos e confidentes. O Bentinho sai do seminário, vai fazer direito em São Paulo. O Escobar sai do seminário e vai também casar com a amiga da Capitu, que é a Sancha. E observe que eles são amigos, e a Sancha dá à luz a uma menina que, para homenagear a Capitu, vai se chamar Capitolina, né? E a Capitu não tem filhos, e um dia em que o Escobar vai à casa do Bentinho, o Bentinho o leva para o escritório, dizendo que eles iam fumar. As mulheres falam que eles podiam fumar os charutos perto dela. A Sancha dizia que o cheiro do tabaco não incomodava. A Capitu diz que até gostava do cheiro do tabaco, né? Mas eles vão. Quando chega ao escritório, o Bentinho fecha a porta e fala assim para o Escobar, né? Preciso de um filho. Reticência. O Escobar disse, não veio, é porque não tinha que vir, ficou no céu, é melhor assim. Preciso de um filho. E aí fala que ele poderia ter problemas e tal, mas que ele precisava, e que a felicidade dele com a Capitu só seria completa se tivesse um filho. O Escobar vai falar assim para ele, né? Virá se necessário. E a Capitu fica grávida, que tem um filho, que para homenagear o Escobar vai ter o nome do Escobar, né? Aí o que acontece? Um dia o Escobar, que gostava de natação, vai nadar, o mar está bravio e ele morre afogado. Na hora da encomendação e da partida, a Capitu abraça a Sancha e olha para o Escobar. E o Bentinho achou que ela olhou tanto, como se quisesse gravar aquela imagem dentro dela, né? Então ele grava, ela olha tanto para ele, que assim como o mar tragou Escobar, a ressaca do mar tragou Escobar, que os olhos da Capitu queria tragá-lo, e aí ele chama os olhos dela de olhos de ressaca. A partir daí, ele vai observar o menino e acha que o menino era muito parecido com quem? Com o Escobar, né? E ele pensa em matar o menino. Se você lembra, ele põe veneno no café para dar para o menino, mas ele não tem coragem, né? E acaba derramando o café. Quando a Capitu chega e pergunta que barulho é aquele, aí o menino vai chamar a Capitu para ir para a missa, que estava na hora da missa. E quando isso acontece, o Bentinho vai falar para ela que o menino não era filho deles, né? Que não era filho dele, que era filho de quem então? Do Escobar. E ela fala para ele, Bentinho, nem os mortos escapam dos seus ciúmes. E ela sai e vai à missa. Eu quero que vocês prestem atenção. O homem falou para a mulher que ela era adúltera, que ela o traiu, né? Mas observe que ela ainda sai e vai à missa. Tudo bem? O que acontece? O livro é narrado na primeira pessoa. A visão é unilateral. A Capitu não tem voz, não é verdade? E por isso as pessoas defendem a não traição. O Bentinho é advogado, né? Além de advogado, ele está defendendo que ele foi traído, mas ele é também o promotor, porque ele está acusando a mulher de traição. Além de ser advogado e promotor, ele também é o juiz, porque ele dá a sentença. Ela é levada com o filho
e deixado aonde? Na Europa, exatamente na Suíça. Lá eles vão ficar, o Bentinho nunca vai visitá-los, mas o que acontece? Todo ano ele sai, dizendo que vai visitar a mulher e o filho, mas ele vai para outro lugar, ele não a visita mais, né? E aí o que acontece? Acontece que eles ficam lá até a Capitu morrer, o menino formar e voltar ao Brasil. Quando volta ao Brasil, vai hospedar na casa de quem? Do Bentinho, é claro, do seu pai. Agora imagine, por que o Bentinho tirou esse menino daqui? Para esconder dos outros que era um homem traído. Esse menino chama Ezequiel, viu? O nome do Escobar era Ezequiel Escobar, viu? Agora, de manhã, o Ezequiel dá a benção para ele, senta com ele à mesa para tomar o café, senta com ele à mesa para quê? Para almoçar, para jantar, e ele sente como se o Escobar levantasse do túmulo para fazer o quê? Para o incomodar, para mostrar para os outros que ele era um homem traído. Mas ele foi com 2 outros geólogos, ou 3, para o Oriente Médio. E lá ele contrai uma doença e morre nas cercanias de Jerusalém. Agora preste atenção. Para ele ir para lá, o Bentinho facilitou tudo. Deu dinheiro, deu tudo, ajudou tudo para ele ir. Agora recebe o telegrama e eu pergunto a vocês. Ele achou bom ou ruim que o menino morresse lá? Ele achou bom, né? Agora acabaram todos os vestígios de que ele foi um homem traído. Primeiro eu quero que você lembre que esse livro é uma retrovisão do passado. O Bentinho já velho procura reconstruir a sua vida. Se você observar direitinho, esse livro te lembra Memórias Póstumas, né? Ele te lembra Memórias Póstumas. O Brás Cubas, do outro lado do mistério, quis contar a sua vida de homem que tudo tentou e nada conseguiu, não é verdade? Agora o Bentinho, na velhice, procura atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Tudo bem? Então observe que quando ele sabe da morte, ele recebe o telegrama que o filho morreu. O que ele diz? Neste dia jantei bem e à noite fui ao teatro. Preste atenção. Eu recebo o telegrama falando da morte do meu filho. E nesse dia eu janto bem e à noite eu vou ao teatro. Então eu não me importei com a morte dele. O que ele fala? Capitu, grande amor de minha vida, Escobar, meu melhor amigo. Destino quis que os 2 unidos me enganassem. Ambos estão mortos, que a terra lhes seja leve. Que a terra lhes seja leve. Por quê? Porque ele não escreveu romance sobre o impacto emocional do momento. Não é verdade? Ele escreveu na velhice. Já passou muito tempo que ele acha que ela o traiu. Tudo bem? Agora, se você ler esse livro e analisar o Bentinho, pega só o Bentinho e analisa o Bentinho. O que você vai pensar? Não houve traição. O Bentinho era um sujeito fraco. Ele próprio diz, Capitu era mais mulher do que eu era homem. Creio já ter dito isso antes. Se diz de novo, senão aí fica. A coisa que se deve meter na cabeça do leitor, a força da repetição. Eu já falei isso para vocês, não é verdade? A metalinguagem na presença dele, na obra dele, ele explicando a obra, tudo isso. Agora, se você, depois de analisar o Bentinho, se você analisar a Capitu, embora o Bentinho é o narrador, mas você vai ver que a Capitu é a mulher mais fria de toda a galeria feminina machadiana. De todas elas. Capitu menina, brincando com o Bentinho no quintal. O pai do Bentinho, o pai da Capitu, o pai do Bentinho já morreu. O pai da Capitu vai fazer o quê? Vai pegar o Bentinho e a Capitu com o nariz a um palmo do outro. E ele pergunta se eles estavam jogando siso.
E a Capitu fala que sim, mas que o Bentinho não aguentava e logo sorria. E o Bentinho não consegue, ele tinha que sorrir para ajudar a amiga, mas ele não consegue. Não existe situação difícil para a Capitu desde a infância. Ela sai de toda a dificuldade. Se vocês lembrarem do capítulo O Penteado, quando o Bentinho beija a Capitu na cozinha da sua casa e a mãe da Capitu entra, e quando a mãe da Capitu entra, o que acontece? O Bentinho para e a Capitu mete a mão nos cabelos, mexe com os cabelos, faz um rolo com os cabelos e sorri bem alto. Para quê? Para chamar a atenção da mãe. Que a mãe olha, ela diz: olha o penteado que o Bentinho me fez. E o dia que o Bentinho queria beijá-la na sala e ela não quer deixar, e a porta está fechada, e o pai dela, o Pádua, que o José Dias apelida de Tartaruga, chega para o almoço e bate na porta, né? A porta fechada, e o Bentinho soltou as mãos da Capitu, e a Capitu o beijou e foi abrir a porta. Agora observe o seguinte, que o Escobar e a casa do Bentinho, sem o Bentinho estar, todo mundo que lê o livro sabe disso, não é verdade? E eu preciso acreditar no narrador, né? Ele ia. Vamos ver. Você lembra daquele quadro do dinheiro? Quando o Bentinho encontrou o dinheiro, e quando ele encontrou o dinheiro, ele pergunta que dinheiro é esse, e a Capitu diz: o dinheiro que você me dá para a despesa, e você me dá mais do que é preciso, e eu fui guardando o que sobrava e mandei aplicar. Quem foi o corretor? O corretor foi o Escobar. Que dia que ele te trouxe esse dinheiro? Ontem. Não é possível. Eu estive com ele hoje e ele não me falou nada. Agora deixa eu perguntar a você que está me ouvindo nesta manhã. É normal eu ir à casa de algum amigo e depois encontrar esse amigo e não contar para ele que eu fui à casa dele? Isso é normal? Você não precisa me responder. Você pense se isso é normal. Quando ele diz isso não é possível, eu estive com ele hoje, ele não me falou nada, ela fala para ele: claro, Bentinho, eu mesmo pedi a ele que não te falasse nada, mas você com a sua, eu queria te fazer uma surpresa, mas você com a sua curiosidade estragou tudo. E o dia que o Bentinho foi, aonde? Ao teatro. Qual era a peça que ele ia ver? Otelo. Esse Machado não é gente, né? Lembra da peça Otelo? Qual é o tema? A traição conjugal. Desdémona morre porque o Iago fala que a mulher trai, só por isso. Tudo bem? Bentinho vai, porque vocês sabem que a partir do romantismo, a peça teatral passa a ser, embora isso não é obrigação, você pode ter até hoje a peça em verso, que é o caso de Morte e Vida Severina, né? A peça passa a ser de 1 a 3 atos em prosa a partir do romantismo. E o Bentinho vai ao teatro, a Capitu diz que estava doente e que não estava passando bem no Rio. O Bentinho falou: então eu não vou, e ela disse: de jeito nenhum, eu vou ficar muito chateado se você não for. Você queria chateada se você não for. Você queria tanto ver essa peça, depois outra vez eu vejo. Ele vai, só assiste o primeiro ato e volta. E quando ele está chegando em casa, o Escobar está chegando. Eu quero dizer para vocês que não era normal você ir à casa de um amigo sem avisá-lo que ia, né? E quando ele fala para o Escobar que ele foi à peça, foi ao teatro para ver a peça, mas a Capitu não pôde, e por isso ele ficou preocupado e voltou, mas vamos entrar, que bom que você veio. O que aconteceu? Aconteceu que ele chega e chama a Capitu: Capitu, olha, o nosso amigo Escobar está aqui. E observe que a Capitu sai e o Escobar tece o seguinte comentário: ela está tão doente quanto qualquer um de nós. Pensa nessa frase, não é verdade? Ela está tão doente quanto qualquer um de nós. Quando o Escobar foi embora, o Bentinho falou para a Capitu: eu estou preocupado. O que houve? É que o Escobar foi muito ríspido comigo.
qual é o assunto que ele falou com você? E ela diz o assunto, ele diz o assunto e ela fala, então é isso, Betinho. Ele deve estar preocupado com alguma coisa. Vem deitar, amanhã isso passa. Então observe, vocês vão pensando isso aí, né? Então essa mulher, ela era muito fria, ela era muito dissimulada. Existe um comentário, mas eu não quero que vocês acreditem nesse comentário. Não, leia essa obra, releia essa obra, lê várias vezes, vai pensando, vê se você tira alguma conclusão. Lembra que a escola realista deixa para você tirar as conclusões, ela sugere, né? Aí você tem um narrador na primeira pessoa, a visão é unilateral, você está vendo tudo isso, então vai pensando nisso aí, vai lendo o livro. Mas existe um comentário que diz o seguinte, que segundo a horoscopia da Idade Média, que a palavra capitolina significava enganá-lo, ludibriar. Eu só quero te pedir que você não vá procurar a palavra capitolina no dicionário, porque não é esse o sentido de enganar. Capitolina significa capitular, vem de capitular, que significa enganar. Ou enganar o quê? Significa entregar-se, confessar, né? Então, observe que capitular e você entregar, ela não fez isso. Ela nunca falou realmente que traiu. Tudo bem? Então, segundo um comentário da horoscopia usado na Idade Média, que o Betinho conhecia, capitolina significa enganar, ludibriar. Agora observe, não é um nome muito comum. Você pode encontrar Sofia, Virgília, mas você não encontra o nome por nome de capitolina. Vocês querem ver como é que isso é realmente significativo, problemático? O livro Gabriela, do Jorge Amado, e o livro Gabriela, do Jorge Amado, vai te mostrar uma moça, que é a Gabriela, né? E a Gabriela, tem pessoas que dizem que ela é prostituta, mas ela não é prostituta. Ela só queria da vida 3 coisas. Um espelho para se mirar, um pente para pentear e o amor dos homens para bem amar. Ela não fazia sexo com o homem por dinheiro, é se ela gostassem do homem. Mas Gabriela, quando foi lançada, surgiu uma explosão de nomes por nome de Gabriela. E observe que ela era uma mulher dadivosa, né? Ao ponto que você nunca encontrou uma mulher com o nome de Capitu ou Capitolina. Tudo bem? Então, um livro para a reflexão, para você pensar, para você ler, para você reler, para você analisar Capitu, analisar o Betinho. Tá certo? Não faça como o Iago, lá de Otelo. A mulher trai mesmo. Quem sabe a Capitu não traiu, o Betinho era problemático, né? Mas quem sabe também o Betinho foi traído, tá certo? Meus filhos, agora observe, esses 3 livros, Memórias Póstumas, Quincas Borba, Dom Casmurro, formam a grande trilogia de Machado de Assis. Aí você tem, em 1904, ano em que morre Carolina, né? Ele escreve Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, Machado era leitor da Bíblia, ele vai voltar para Gênesis na Bíblia. Esaú e Jacó eram filhos de Isaac e Rebeca, e eles brigam no ventre da mãe, e eles não combinam, e observe que a Rebeca, que era a mãe dos meninos, tinha preferência pelo Jacó, e o pai Isaac pelo Esaú, que nasceu primeiro, que era o primogênito, né? Foi quem primeiro saiu, que era ruivo, e ele era o primogênito, ele que teria direito de toda a riqueza da família, e agora todos os outros, por exemplo, o irmão Jacó e todos os empregados, seria o quê? Viveria sobre a custódia dele, sobre tudo, mas ele vende a sua primogenitude por um prato de guisado, feito de lentilhas, né? Então ele perdeu, o Esaú perdeu a primogenitude.
Em Esaú e Jacó do Machado de Assis, os personagens são Pedro e Paulo, filhos de Agostinho Santos e Natividade. Já tinha escolhido o nome para o filho, se fosse homem, se fosse mulher, tinha escolhido o nome. Naquele tempo não se sabia se nascia homem ou mulher como hoje, né? Então observe que era surpresa. Quando nascem dois, eles não sabem o nome. Mas acontece que a Natividade tinha uma irmã por nome de Perpétua, viúva, sem filhos e que morava com ela. E ela foi à missa e o padre falou sobre Pedro e Paulo. E quando ela volta para casa, ela conta, ela fala, já tem o nome dos meninos e eles são aceitos. Eles são gêmeos, parecidíssimos. Esse é o livro mais político do Machado de Assis. Vai falar sobre a proclamação da República, né? É o livro mais voltado para a política, é esse livro, embora todos vocês vão ver a política, mas esse é o livro mais voltado para a política. Perfeito? Então observe, eles não combinaram de maneira nenhuma. O Paulo era republicano, o Pedro era o que? Era monarquista. Então são partidos diferentes, a monarquia cai, né? Observe que ele era monarquista, o Pedro era muito equilibrado, vai fazer medicina, o Paulo era um sujeito de frases, de efeito, de tudo, e observe que vai fazer direito. Acontece que eles apaixonam pela mesma moça, Flora. E o que é pior, viu? A Flora não sabia de quem ela gostava. Esse livro é narrado na terceira pessoa. Quem que é o narrador desse livro? O Aires. O mesmo do Memorial de Aires, que vai ser o último livro do Machado de Assis. Perfeito? Então observe que o Aires é o narrador. E ele chamou a Flora de inexplicável. Porque o Paulo vai para São Paulo e a Flora fica com o Pedro. Então o Aires achou que já sabia de quem ela gostava, do Pedro. Só que quando o Paulo vem de São Paulo, para compensar o tempo que ele esteve distante, ela fica com ele o tempo todo, né? Ela não sabia de quem ela gostava. Para vocês terem uma ideia, ela sonha que a cama dela está no centro do quarto e entra o Paulo entra andando rápido, senta na beira da cama, pega uma das mãos dela, fala coisas com frases arrebatadas para ela e ela sente bem. De repente chega o Pedro, que é médico, o andar dele compassado, as passadas equilibradas, ele chega e senta do outro lado e pega a outra mão dela e fala calmamente com ela, equilibradamente, e ela sente bem. O que se tem que fazer com essa moça? Os meninos são gêmeos. Ela não sabe de quem ela gosta. O que vai acontecer? Ela precisa morrer. Ela vai morrer. Não é verdade? A minha técnica aqui franziu aqui a testa quando eu falei que ela precisava morrer. Um sujeito que ficou rico, Nóbrega, com o dinheiro que a Natividade deu para ele pedia esmola para celebrar missa para as almas. E quando nasce o Pedro e o Paulo, a Natividade vai aonde? Vai a uma cabocla do castelo, lê a sorte dos meninos e ela fala grandes homens, coisa futura, e ela pagou 5 vezes a mais do que ela cobrava e deu 2.000 de esmola para esse sujeito ficou rico, e ele a pede em casamento e ela não aceita, e ele fala que ela era doente, ou porque ele falou isso ou não, certo é que ela adoece e morre. E a morte dela vai fazer com que os meninos sejam o quê? Amigos, né? Eles vão levar, sem combinar, flores ao túmulo dela, e quando um chega e está colocando as flores, o outro chega para colocar, e aí um fala para o outro que a morte dela serve para nos unir, sejamos amigos. Depois eles entram para a política e observam que se elegem deputados,
e no dia da posse a mãe dele está ali, lembra da cabocla do castelo que falou para ela, a moça do castelo que se chamava Bárbara, grandes homens, começa aí, depois ela morre, né? A mãe deles, a Natividade, antes pediu que era para que eles fossem amigos. E eles durante um tempo é amigo, mas depois vem o quê? Depois vem as férias, o Paulo vai para Minas e quando ele volta não combina mais. Por quê? Porque eles brigaram no ventre da mãe, ab ovo, desde o ovo. Cada um é dono da sua própria verdade, tudo bem? Então cada um é dono da sua própria verdade, né? E o último livro dele é Memorial de Ares, que vai falar sobre um casal de velhos, que todo mundo lembra que é uma autobiografia indireto, né? Dona Carmen e seu marido Aguiar e o Aires, amigo deles e que frequenta a casa deles, e que eles têm um afilhado por nome de Tristão, que vai para Portugal, depois volta e eles conhecem uma viúva, esse casal de velhos, que é a Fidélia, e eles acabam se conhecendo, se casando, embora para Portugal, onde ele inclusive vai ser eleito deputado, o Tristão, e esse casal de velhos fica aí consolando-se um ao outro, ele já velho. Então ele escreve para a Carolina, que morreu em 1904. Esse livro é escrito em 1908, não tem a mesma ironia, o mesmo humor amargo dos livros anteriores. O Machado é introdutor do realismo no Brasil. É o mais completo escritor brasileiro, é o mais discutido, é o mais valorizado ainda hoje. E no mundo, o Machado é valorizado, é traduzido, é lido. Eu falei na aula passada que no início desse mês, Memórias Póstumas, foi editado nos Estados Unidos e a edição esgotou no mesmo dia do lançamento. Para vocês terem uma ideia do valor desse rapaz, né? Detalhista, minucioso, analisa profundamente as personagens psicologicamente, emprega uma coisa chamada de digressão. Meu filho, digressão é conversa, puxa conversa com o leitor. Emprega a metalinguagem, né? Analisando sempre profundamente as personagens, às vezes critica o leitor, brinca com o leitor, ridiculariza o leitor, chama o leitor para participar da obra de arte, né? Ele é o senhor absoluto da narrativa, contrariando aquilo que o Flaubert pregava, que eu já falei para vocês, de que o romance narra a si mesmo. Não, o Machado mostra que ele é o dono de tudo, né? Além de que de romancista, foi contista, cronista, nós já falamos isso, poeta. Quando a Carolina morre, ele escreve um poema muito bonito para ela, um soneto a Carolina, que você deverá ler. Querida, aos pés do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro. Alguns contos do Machado de Assis tornaram-se imortais. O Alienista, Missa do Galo, Sereníssima República, Teoria do Medalhão, O Enfermeiro, A Cartomante, um apólogo. Meu filho, o apólogo é acho que uma página e meia ou duas. Eu gosto muito desse conto. Ele é metafórico. Você lembra desse conto? A história da linha e da agulha conversando. A agulha fala com a linha que ela estava lá no moveiro, né, muito senhora, etc. tal, que ela era muito presunçosa, e ela fala de certo que sou, porque sou eu que coso a roupa, e a agulha fala, essa é boa, quem cose sou eu é que abro o caminho e você passa, né, e eu vou aqui colado aos dedos da costureira, e a linha fala também, o imperador quando sai à rua, o que acontece? Os batedores vão à frente. Então eles vão conversando, a agulha diz que era melhor a linha. Uma hora a linha pede para a agulha deixá-la em paz. Esse conto me lembra muito o professor Arraes. E a agulha fala que falaria o que desce na sua cabeça. E a linha fala para ela assim, ó, você não tem cabeça, quem tem cabeça é alfinete, a agulha não tem cabeça. Olha só, né? E aí quando o vestido termine, que a linha fala, e agora quem é mais importante? A agulha diz que era ela. Aí a linha fala, então vejamos, o vestido está pronto, quem vai para o baile sou eu para dançar com os ministros, com as pessoas, e você vai para a caixa da costureira, quando ficar mais velha será dada para mucama.
Preste atenção, meus filhos, a obra do Machado sempre tem significado. É altamente filosófico esse conto, porque o conto encerra assim, ó. Contei esta história a um professor de melancolia e ele me disse que também já serviu de agulha para muita linha ordinária. Vocês entenderam? Na vida, às vezes, você faz o trabalho de agulha para alguém. Entenderam? Você cria o caminho, você puxa a pessoa e a pessoa vira contra você. Isso tem alguma coisa de novo, meus filhos? Nada, nada, nada. Não tem nada de novo. Está em Gênesis na Bíblia. A criatura voltando contra o Criador. O que está de novo aí? É agulha e linha conversando. Isso é surreal, não é verdade? Isso é fantástico, isso aqui é novo. O resto não tem nada de novo. E vocês fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Guarda vocês de todo mal, guarda vocês desse vírus. Continua firme no propósito de estudar. Às vezes não é muito fácil, viu? Ter a disciplina para estudar sem ir à sala de aula. Mas os professores, como já me foi dito, uma aluna já me falou isso, estão dando todo o apoio para vocês estão tirando dúvida, tudo, né? E é esperar, porque dias melhores virão. Que Deus o abençoe. Até a próxima. Um abraço.